Vamos lá, comecei a gravar. Pode começar, Matheus. Beleza, vamos começar aqui mais uma apresentação com o Tinkercad. Vou mostrar um projetinho aqui que nós fizemos na aula do Carlos 3 anos atrás, que eu achei que ia ser legal introduzir alguns conceitos de pensar o que faz o Arduino ser popular, né? Tanto a parte da programação. Ele foi uma ferramenta muito útil para popularizar a programação, mas para programar você não precisa do Arduino. Você pode programar no Revit, que o Carlos já mostrou com as turmas dele algumas vezes. Então, a graça do Arduino é justamente você poder fazer uma interface com o mundo real, né? Você poder controlar, igual a gente está fazendo aqui nas aulas, um LED, ou então receber a entrada de algum botão, alguma coisa assim. Eu pensei em mostrar hoje aqui um dimmer, que é justamente aqueles que a gente usa para poder aumentar ou diminuir a intensidade de uma lâmpada, por exemplo. É um projetinho legal para mostrar alguns conceitos. Eu vou mandar o link no chat. Deixa eu copiar ele aqui. Chegou para todo mundo aí? Não, eu tenho que abrir no chat aqui. Tá. Pronto. Aí. Vou falar primeiro uma coisa sobre o circuitinho aqui. Isso aqui o Carlos comentou para a gente poder usar em aulas futuras. Esse objeto grandão aqui, de contorno azul, é uma protoboard. E a vantagem dela é que, primeiro, que o circuito fica mais organizado, e segundo, que todo mundo que vai fazer uma montagenzinha, projetinho com Arduino, ou algum circuitinho eletrônico, usa o protoboard, porque ela é muito fácil de montar e desmontar os circuitos. Então, aqui é o protoboard na vida real, igualzinho essa de Tinkercad. E o legal dela é que ela é feita de vários furinhos, assim, e esses furinhos têm conexões. Então, aqui na vertical, todos eles são conectados. Aqui no meio tem uma separação deles, né? Então, a parte de cima é separada da de baixo. E aqui no Tinkercad, se vocês passarem o mouse por cima dessas colunas, elas estão numeradas aqui. Aqui na minha Cutoboi elas também estão, só que acho que não vai dar para ler. Aí dá para ver os numerozinhos. Então, se vocês passarem o mouse aqui no Tinkercad, ele, ele realça aqui quais são as conexões. Então, todos esses furinhos na vertical são a mesma conexão elétrica, né? Então, se você quiser ligar várias coisas juntas, você pode colocar um terminal delas na mesma coluna que elas vão estar conectadas. Então, aqui, por exemplo, o LED com o resistor, que é uma conexão que a gente já estava fazendo, meio que flutuando aqui na área do circuito, a gente coloca na protoboard, fica mais organizado, e aqui o pino do LED está ligado na mesma coluna do resistor, ou seja, eles estão conectados. Aí, a mesma coisa com os fios aqui também. Aí, a diferença dessas linhas aqui de cima é que elas são feitas para alimentação, né? Então, você poder colocar o pino positivo do LED ou negativo, colocar os 5 volts ou 0, ele faz elas todas ficarem conectadas na horizontal. É justamente para você poder pegar de qualquer ponto desse e jogar para cá, aqui dentro, no circuito que você for montar. Então, aqui no LED de novo, o lado que vai no resistor e o outro lado que vai lá pro Arduino, e o outro lado que a gente estava jogando no GND, no negativo do Arduino, ele joga aqui, nessa linha, e a linha está aqui conectada no Arduino para esse fio preto. Ó. A gente deu um zoom para fora aqui, ela está voltada aqui. Então, é uma maneira legal de deixar os circuitos mais organizados, né? Aqui, até que ele é simplesinho, mas só que à medida que vai escalando a complexidade, ou então o número de componentes mesmo, é bem bacana usar uma protoboard. Aí, deixa eu rodar o circuito para vocês verem ele funcionando. Igual eu falei, ele é um dimmer, né? Então, aqui a gente tem um potenciômetro, que é como se fosse tem até aqui um potenciômetro, que é o que teria no interruptor, né? Você gira ele
e ele vai aumentar ou diminuir o brilho da luz, né? Aqui no caso, dá para ver que à medida que a gente vai aumentando, ele vai aumentando o brilho do LED. Então, é um negócio legal, porque nas aulas, nos encontros passados, a gente estava acendendo ou apagando o LED. Não tinha nada no meio. Ele ou estava 0 ou estava 1. Aqui a gente consegue colocar ele meio aceso, a gente consegue colocar ele totalmente aceso, igual está aqui, ou a gente consegue deixar ele quase apagado, assim. Então, é legal para ter essa variabilidade, né? Que aí entra justamente o conceito que o pessoal, quando começa a aprender circuitinho eletrônico, eles introduzem, que é a diferença de um circuito digital e analógico. O digital é o que a gente estava vendo até agora. É um circuito que ou está ligado ou desligado. Ou ele é alto, baixo, 0 ou 1. Não tem meio termo. E ele tem muitas vantagens, porque o circuito ele é mais fácil de identificar, de fazer cálculos também é mais fácil, porque você só tem dois símbolos, o 0 e o 1. Agora, todos os fenômenos que a gente tem no mundo, eles são analógicos, a maioria deles, né? Então, temperatura, por exemplo, não está frio ou quente. Pode estar 23 graus e pode estar 27 graus. E entre esses dois valores tem infinitas temperaturas que pode estar. A questão da luz, por exemplo, do LED, ou então de uma lâmpada, é a mesma coisa. A lâmpada não tem que estar ligada ou desligada. A gente pode fazer igual aqui, no uso de um dimmer, fazer ela ficar no meio do caminho, ficar quase 100% ligada, ou então quase apagada. Então é legal porque entendendo esses conceitos e como implementa eles no Arduino, a gente ganha uma gama de aplicações possíveis lá para usar. E até para o pessoal, o Carlos comentou, quando é o pessoal da veterinária aí, eles tratam também de fenômenos que são todos analógicos. Então, ter um conhecimento de como manipular essas coisas é muito interessante para poder fazer isso. Aqui, vou para a simulação. Vocês estão me ouvindo direitinho? Falando que a conexão está instável. Alô? Tá dando para te escutar sim, Matheus, Ah, tranquilo. estão ouvindo sim, Matheus. Tá tranquilo. Ah, não, beleza. Beleza. Então, aqui tem um slidezinho que é legal para mostrar esse conceito. Aqui um sinal ao longo do tempo, num gráfico, né, só para poder ilustrar isso. O sinal analógico, ele é contínuo, né? Ou seja, ele não tem desconexão entre os pontos. Então, ele tem infinitos valores, que aqui tem uma onda aleatória que está desenhada para poder ilustrar isso. O sinal digital, igual eu falei, ele é bem específico. Ele é o 0, que é esse nível aqui embaixo, ou 1, que está aqui em cima. Geralmente é representado no Arduino pelo 0 ou 5 volts da tensão, que nós brincamos um pouquinho, 2 encontros para trás, se não me engano. A gente fala que o sinal digital ele é discreto. E a maneira que a gente faz para poder interfacear com esses fenômenos do mundo mesmo, né, e conversar eles com o Arduino, a gente faz uma conversão de um sinal analógico para o digital, ou então vice-versa. E aqui no próprio Arduino, ele tem, se a gente der um zoom aqui, tirar o código, a gente está usando esses pinos normais, o 13, o 12, o 11, só que eles têm uns pinos aqui embaixo, que são os pinos de analógico, né? Então, o A0 até o A5. Esses pinos, a gente consegue fazer leituras dessas tensões que não são 0 ou 1. Então, se a gente tiver esse potenciômetro, por exemplo, potenciômetro basicamente é um resistor, igual esse aqui, que está limitando a corrente no LED, mas a diferença é que você mesmo escolhe, com esse knobzinho aqui, qual tensão você quer dar para a entrada do Arduino, no caso, que está conectando com esse cabinho cinza aqui. Então, se aumenta ele vai aumentar a tensão que está entregando na entrada. Se você diminuir, a tensão que ele entrega vai ser menor. E assim como a gente tem o Digital Read e o Digital Write, aqui no Arduino a gente tem essa função aqui, a Analog Read. Faz basicamente a mesma função, mas só que ela lê valores de 0 a 1023. Por que ele faz isso? Porque no computador, como tudo é representado por 0 e 1,
ele não consegue representar com exatidão todos os valores, os infinitos valores que existem entre 0 e 5 volts. Então, o que que ele faz? Ele pega essa faixa de valores aqui e divide ela em vários níveis, que é até o que está mostrando nesse gráficozinho aqui de baixo. Esse sinal em verde, que ele é um sinal analógico, ele é contínuo, e aí, para representar isso digitalmente, ele divide essa faixa de tensão aqui, que ele representa no gráfico para esse grid, né, pontilhado, e cada quadradinho desse vai ser um nível que ele vai poder representar. Então, no caso do Arduino, o que ele faz é pegar essa faixa de 0 até 1 no digital e divide ela em 1023 posições. Que aí a gente consegue medir esse sinal analógico em passos em 1023 passos, né? De 0 a 1023. Então, aqui ele vai ter um erro pequeno, né? Porque se a gente lê, por exemplo, 5 e depois a próxima medida pula por 6, a gente perde os valores que estão entre essas duas medidas. Mas só que é um avanço em relação ao 0 ou 1, né? E tem, ó, dependendo do hardware, por exemplo, há outros modelos de Arduino mais avançados, que eu acho que inclusive tem aqui Arduino, eles conseguem fazer leituras mais precisas. Deixa eu ver se tem aqui para baixo. Não, acho que não tem não. Mas tem outros Arduinos. Arduino Mega, um deles, que ele é bem maiorzão, aqui. E ele consegue fazer umas leituras melhores, que dá mais precisão, né? E dependendo da aplicação, isso é útil. Para fazer um dimmer, que é bem simples, não tem tanta necessidade, né? A gente consegue usar esse com a faixa de 0 a 1023. Aí, voltando aqui para o código, a gente parametrizou os pinos aqui, que a gente tinha comentado nos encontros para trás, para poder dar mais flexibilidade para o código, né? Precisar mudar o pino que está conectado o potenciômetro aqui, a gente pode mudar só aqui em cima, enfim. Aí, a gente configura o pin mode aqui, para definir se ele é entrada ou saída. No caso, o nosso LED é uma saída digital. E o pino de entrada, que no caso é o analógico, a gente não precisa configurar ele, porque o pino é reservado só para essa função, só para ele poder ler valores analógicos. Então, aqui, eu criei uma variável, que é o valor pot, e a gente vai usar a função analogRead. O legal dessas funções, se a gente for lá no Google, tiver alguma dúvida de como usa elas, e pesquisar analogRead, ele tem uma documentação própria do Arduino. O primeiro link aqui que aparece é do próprio Arduino, tudo em português, e com exemplos de uso e tal, então é excelente para quem tiver uma dúvida, consultar depois. Aqui. Ele fala que lê um valor de pino analógico especificado, justamente o que a gente está fazendo aqui. Aí ele dá uma explicada. Aí é um negócio aqui que eu falei. O Arduino Uno, ele vai de 0 a 1023, porque a resolução dele é de 10 bits. E se a gente fizer umas contas com essa resolução de 10 bits, ele vai dar os 1023, 0 a 1023, que são os possíveis valores dele, né? Então aqui tem outros Arduinos que são mais avançados, que tem 12 bits, por exemplo, que daria uma resolução melhor. A gente teria uns passos menores entre um valor e outro. Aí, voltando aqui para o código, a gente pega o pino potenciômetro aqui, que no caso é o A0, que está conectado ali embaixo. Embaixo está no A0. E a gente lê o valor que está nele. E aí, dependendo da posição que o knobzinho dele aqui tiver, ele vai reportar um valor nessa faixa. E para poder escrever no LED, né, a gente usa o mesmo conceito, só que ao contrário. A gente pega uma saída dessas aqui, que no caso é a saída 11, só que para poder escrever esses valores analógicos, essa saídinha tem que estar com esse tio do lado aqui, que é justamente tentando imitar aquele símbolo de analógico, para poder indicar que ela consegue fazer, ela tem essa capacidade, né? Então, se a gente usar a saída 13, que a gente está usando nos encontros passados, ele não conseguiria fazer isso. Mas aqui, como é a 11, tem o tiozinho, ela consegue.
a gente conecta ela aqui no LED e a gente usa a mesma função, que é análoga ao digital write, que é o analog write aqui embaixo. A diferença de usar ela para usar o analog read é que para poder fazer uma leitura que está na entrada, ele divide essa faixa de valores entre 0 e 1 em 1023, de 0 a 1023, né? Nesses passos. Só que para escrever, ele não faz isso com a mesma resolução. Ele consegue escrever só para valores entre 0 e 255. Então, a gente tem a mesma faixa de valores, só que as divisões são diferentes. Então, se a gente voltar aqui nesse desenhozinho, é como se, do jeito que tivesse agora, vamos supor que tem 1023 quadrados aqui de altura. 1024, né, contando zero. A gente tem 1024 para cima, e só que para escrever a gente não consegue ter essa granularidade toda, né? Então, a gente divide só em 256, 0 a 255 quadrados, né? E os quadrados vão ser maiores, mas só que os níveis de tensão que ele vai estar representando vão ser os mesmos. Então, vamos supor aqui que cada 2 quadrados aqui vai passar a ser o que a gente representa na escrita. Então, aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tem 7 quadrados que a gente consegue representar com essa resolução aqui. Só que se a gente considerar que a cada 2 quadrados é 1 na nossa escrita, a gente só conseguiria fazer 1, 2, 3, 3, e se a gente adicionasse outro quadrado seria só 4 níveis. Então, a gente perde a resolução porque o que a gente conseguiria representar entre os 5 e os 6 que eu falei, já a gente não consegue com o 0 a 255. São menos passos que a gente dá. Tá dando para entender o que eu estou explicando? Alguém tem alguma dúvida? Os professores quiserem adicionar alguma coisa também? Eu estou curioso só para saber. Rafaela, você está conseguindo acompanhar, Rafaela? Sim. Ótimo, então. Se a Rafaela está entendendo, está ótimo. Ela é a nossa avaliadora. Obrigado, Rafaela. Então, pode continuar. Nossa médica, né? É, a nossa médica aqui, ela que avalia. Fechando, Então, o problema é justamente esse, né? A gente tem uma entrada de valores, que é aqui do potenciômetro, que está dividido em 1023 passos. E a gente quer colocar na saída no LED alguma coisa que só consegue fazer em 255. Para poder converter de um para o outro, né? Para a gente poder representar o mesmo valor de tensão que a gente lê na entrada, só que na saída, a gente tem essa função MEC aqui, que se a gente for... Ela também tem uma documentação oficial do Arduino, então qualquer dúvida que tiver de como utiliza ela, dá para vir aqui e dar uma lida. O que ela faz é basicamente pegar os valores que tem aqui numa escala de 0 a 1023 e transformar eles na outra escala, que é de 0 a 255. Então, vamos supor um valor tipo 50, aqui na escala de 1023. Está bem aqui embaixo, né? Como é que eu represento esse valor numa escala de 0 a 255? Então, essa função faz essa conversão. Então, se a gente pensar, na escala de 0 a 1023, o valor de 512 está bem no meio, né? Está bem na metade. E se a gente for procurar um equivalente aqui, né? A mesma altura aqui na escala, metade de 0 a 255, no caso, seria 127. 127, 128, né? Está bem ali na metade. Então, essa função map faz justamente essa tradução de uma escala de valores para outra, para a gente poder representar a mesma altura aqui. A altura não muda. O que muda é só o tamanho dos passos que a gente vai representar o valor final. Então, aqui a gente coloca, a função recebe os parâmetros dela, né? O pessoal que está aqui, não sei se já aprendeu função na disciplina de AEDS, né? Mas só que uma função é uma estrutura que vai receber os valores, ele faz umas contas lá dentro e devolve para a gente. Ele é um jeito da gente poder modularizar o programa, né? Porque vamos imaginar que a gente fosse fazer esse tipo de conta várias vezes. Não seria prático a gente ter que repetir esse tanto de conta várias vezes no código. Então, a gente cria uma função, que o analog write, o analog read também são funções. Eles fazem umas coisas dentro dela, só que
para efeitos práticos, a gente não precisa saber. Então, ele deixa a gente ter um nível maior de abstração, né? A gente consegue utilizar as funções com maior facilidade, sem ter que saber exatamente o que está lá dentro, e dá também essa facilidade de repetição, né? A gente consegue reusar elas em vários lugares no código, né? Então, aqui, ela indica aqui para a gente na documentação quais são os valores que ele recebe. E no início, o primeiro parâmetro que ele vai utilizar lá dentro para fazer os cálculos é o valor que a gente quer mapear, né? Mapear é justamente essa ideia de transformar um valor numa escala em outra. E ele mostra aqui, ó, a descrição de cada parâmetro. O primeiro valor que a gente passa é o valor que a gente quer converter, e os parâmetros sempre são separados por vírgulas. O segundo valor é o menor limite do intervalo no nosso caso é 0 a 1023. Então, a gente coloca 0, 1023, e o valor para, né? Para é a escala final que a gente quer, que é 0 a 255. Então, é justamente esse valor que a gente passa aqui. Ele retorna nessa variável, que é o PWM. PWM é modulação por largura de pulso, que é o jeito que ele converte, é o jeito que ele consegue fazer uma saída ter um valor analógico, que é uma modulação na prática, né? Não é analógico de verdade, porque os valores são discretos ainda, né? Você está conversando em passos ainda com o mundo, mas mas é um jeito da gente poder emular um valor analógico, né? Num LED, por exemplo, a gente teria pouco discernimento de 0 a 255, saber se ele é de fato um valor que está sendo construído por um circuito analógico ou por um circuito digital. Então, quando a gente faz um analog write, a gente passa aqui o LED, é o pino do LED apenas, né, o 11, e o valor PWM, que é o valor da entrada, né, do potenciômetro, que a gente está mapeando na escala nova, na escala que o analog write consegue escrever. Então, o funcionamento é bem simplesinho. A gente está basicamente lendo a entrada numa escala, transformando a escala dela na saída e escrevendo esse valor na saída. Agora, o negócio do PWM que eu falei, é legal aqui justamente ter esse osciloscópio aqui. Se a gente rodar a simulação, a gente vai ver um gráfico no tempo da tensão que está no LED, né? Essa tensão no LED, ela está com uma frequência muito alta. Então, ela está apagando, acendendo e apagando aqui muito rápido. Então, para o olho humano, não dá para perceber. Se a gente diminuísse a frequência, por exemplo, que está escrevendo, a gente veria o LED piscando, acende, apaga, acende, apaga. Mas como é tão rápido, a gente não consegue perceber. Então aqui dá para ver que o que esse PWM faz, essa modulação por largura de pulso, é justamente mudar a largura desse pulso aqui, que está acendendo o LED. Então o potenciômetro está aqui quase no finalzinho do range dele. Se a gente diminuir, a gente consegue ver lá no osciloscópio que ele diminui a largura do pulso. E por que isso faz o LED ficar com intensidade menor ou maior? Porque a gente está acendendo o LED num período de tempo menor. Então, se a gente apagar ele 100% aqui com o osciloscópio, a gente consegue ver que a largura de pulso fica inexistente, ele fica totalmente apagado. E à medida que a gente vai aumentando, ele vai criando esse pulso e vai aumentando o tamanho dele. E justamente por essa propriedade do LED estar piscando muito rápido, ele acende e apaga, acende e apaga. A gente tem um valor médio, que seria a média do valor aqui. Então, com o pulso pequenininho assim, se a gente fizer uma média, ele está mais tempo apagado do que aceso. Vamos supor que ele fica aqui, vamos supor que se é 25% do tempo, ele está aceso. Então, ele fica aceso uma unidade de tempo e as outras 4 ele apaga. Então, ele fica só com 25% do brilho total dele, né? E à medida que a gente vai aumentando, ele vai aumentando essa largura. Então, aqui, por exemplo, metade do tempo ele está aceso e outra metade ele apaga. Então, o valor médio que a gente vai perceber com os nossos olhos vai ser metade da intensidade máxima do LED. E se a gente for aumentando até o final, o tempo que ele fica apagado fica cada vez menor e o brilho final dele vai ser o brilho total.
Deu para entender direitinho? Alguém tá com alguma dúvida? Tranquilo. Quer dizer, tem que ver o pessoal, né? Tranquilo? Parece que a internet está com um delay aqui, mas... Então, deu para entender todo mundo? Alguém tem alguma dúvida? Tranquilo. São muitos conceitos novos, assim, num programinha simples. Às vezes, tá tranquilo? Não, beleza, então. Tranquilo. Matheus, o que que eu acho que O vale a negócio do pena? osciloscópio aqui é legal. Matheus, só uma coisinha. O que Oi. que eu acho que vale a pena? Para a gente até começar a experimentar, como você passou para todo mundo o link do projeto, o que eu acho que compensa, você pode fazer isso assim que terminar o encontro, é talvez você colocar alguns comentários no código sugerindo algumas modificações para eles fazerem depois. Isso pode ser legal, tá? Sim, posso fazer isso. Eu coloco aqui e fica como um desafio, para vocês mudarem depois. É. E o legal desse projetinho aqui, igual eu falei, o Carlos que fez isso com a gente 3 anos atrás, nas nossas aulas de LIP, e o osciloscópio é legal justamente para poder mostrar esse conceito que a gente consegue fazer o LED, a gente consegue fazer um dimmer com LED sem ter um osciloscópio aqui vendo. Só que a gente só está escrevendo código e vendo o resultado, né? Isso aqui é legal para ver espaço intermediário que justifica por que o LED está ficando mais ou menos brilhante. Mas, no mais, é isso aí. Matheus, junta... uma coisa Oi. que eu acho que é legal você destacar com o pessoal, gente, principalmente para quem quer avançar um pouquinho, é o pessoal entender, por exemplo, olha que legal, tá? Para os meninos que estão fazendo a disciplina de programação agora, a Rafaela vai ter mais tempo para brincar com essas coisas, tá, Rafaela? Mas para quem está fazendo a disciplina agora, olha que legal, gente. Aí destaca, Matheus, você já usou o modificador de constante para o inteiro, né? E aqui você não usou o define. Aí pode ser interessante você comentar com eles e mostrar essa diferença. Mas é legal eles começarem a perceber o seguinte, né? Olha, gente, a variável é inteira. Quando você usa o modificador constante, o que vai acontecer com ela? Então, uma coisa para o pessoal experimentar é o seguinte, será que eu consigo atribuir alguma coisa à variável LED dentro do código, já que eu usei o modificador como constante? Então, vale a pena deixar isso para o pessoal dar uma explorada, entendeu? Como já são 19h13, gente, a gente combinou que a gente vai terminar por volta de 19h15, 19h20, o que eu acho que vale a pena? É todo mundo depois pegar esse projeto que o Matheus está passando e dar uma brincada, dar uma mexida, para na próxima semana a gente continuar isso de algum modo. Entendeu, Matheus? Sim. E também aqui, quem quiser explorar depois também, tem vários componentes aqui para poder testar esses conceitos. Se quiserem ligar, em vez de um LED, ligar um motor, por exemplo, para ver que posição que ele gira, dependendo do potenciômetro. Todos os experimentos muito legais para poder testar. Muito legal. Gente, o que nós vamos fazer a partir de agora, né, Matheus? Gente, a ideia é o seguinte, tá? O que nós gostaríamos que todos vocês pensassem, deixa eu ligar a minha câmera aqui. O que é legal vocês observarem é o seguinte, muitas vezes, quando nós temos os encontros presenciais, né, os encontros online, na verdade, a gente acaba ficando preso nesse tempo que a gente tem. Então, um dos nossos propósitos aqui também é a gente incentivar todo mundo a produzir material, né, Matheus? Então, por exemplo, nós vamos conversar isso durante essa semana. De repente, falar assim, cada um vai desenvolver um projetinho e vai gravar um vídeo de 2, 3 minutos, onde você mostra o seu projeto funcionando. Então, isso começa a ser muito interessante, sabe, Rafaela? Porque, de repente, você faz o seu projeto e você grava um vídeo de 3 minutinhos, né? Você tem lá só 3 minutinhos onde você está mostrando ali, explicando o seu código. Então, a gente começa a ter um conjunto de materiais, a gente pode colocar isso lá no canal do YouTube, mas a ideia é que a gente comece a incentivar vocês a criar esse ecossistema. Então, o que vale a pena, por exemplo? A gente analisar, olha, a Janaína vai ter interesse em criar o canal dela do YouTube, nós vamos fazer isso na disciplina, tá, gente? Então, qual que é a ideia? A ideia é que cada um de vocês, né, como cientistas, como engenheiros, como desenvolvedores, que vocês tenham um canal do YouTube. Aí, Rafael, o que eu te peço? No seu caso,
né? Vai ser importante você conversar isso com seus pais, tá bom? Ver se eles acham interessante ou não. Se você tem interesse em ter o seu canal no YouTube, ou, de repente, pode ser mais seguro num primeiro momento os vídeos que vocês estão produzindo estarem no canal que a gente administra, até vocês quererem ter um canal. Tá? Se vocês observarem, né, gente, todos os nossos encontros, os vídeos estão sendo colocados no canal. Eu vou colocar aqui no chat para vocês verem, tá? Qual que é o canal que nós temos, que nós estamos colocando essas coisas todas. Então, eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Vou colocar aqui, vou colocar o link aqui para vocês, olha. Então, quem tiver interesse em dar uma olhada, não sei se vocês estão acompanhando, tá? Os vídeos, tá? Lá dentro do nosso canal, é isso aqui, ó. Esse aqui, eu vou colocar no chat aqui, ó, é o link do nosso... Opa, deixa eu botar aqui no chat aqui. Escondeu o chat aqui, agora ele voltou. Então, quem quiser dar uma olhada, gente, esse aqui é o link do nosso canal, tá, Rafaela, Luísa, Janaína, eu já tinha mostrado isso para vocês, gente? Eu então, já me Você já viu lá, né? Então, o que vale a pena, gente? Olhar que nós temos, tá? Nós temos aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Nós temos aqui uma playlist só com os vídeos dos nossos encontros. E nós vamos começar a acrescentar mais conteúdo. Tá bom, gente? Ok? Gente, então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos precisar de terminar hoje um pouquinho mais cedo, tá, Rafaela? Aí eu vou conversar com o Henrique, nós vamos entrar em contato, mas na próxima semana nós vamos encontrar às 18 horas, tá? E com toda certeza a gente vai ter já a presença do pessoal da veterinária e de todos nós, gente. Quem que eu quero pedir, tá, para não faltar na próxima semana, Rafaela? É para você, junto com a Luísa e junto com a Janaína. Eu acho que vai ser um incentivo muito grande. Luísa, Janaína, me contem aqui, contem para a gente. Se vocês fossem alunas de um curso, não de computação, e se vocês fossem convidadas para um encontro e chegassem no encontro, vocês tivessem o prazer de conhecer a Rafaela e a Rafaela falar como que ela está achando legal, como é que está sendo divertido, isso seria uma motivação para vocês como alunas da universidade? O que vocês me dizem? Sim, bastante. Né? O que você acha, Janaína? Né? Então, Rafaela, por favor, você é a presença mais importante na próxima semana. Mais do que eu, mais do que o Matheus, mais do que o Luiz. Por quê? Porque você vai ser o exemplo inspirador para essas meninas e para esses meninos. Combinado, gente? Então, gente, ó, boa noite, tá? Bom restante de sábado, bom final de semana para todo mundo, tá? Aproveitem. Nós vamos parar a gravação agora, tá joia? E o que nós vamos